Sejam bem-vindos ao início da nossa série, quando a tecnologia aprendeu a vender e o marketing aprendeu a programar. Eu sou a Eric Delbrandes, especialista em inteligência artificial e comunicação, E eu sou o Júlio César Rogério, especialista em comunicação e marketing. e nós estamos aqui para trazer e criar essa série para mostrar o quanto a tecnologia e o marketing andam juntos. Ou seja, hoje em dia a tecnologia influencia o marketing influencia a tecnologia e essa interconexão traz o ambiente digital que hoje nós presenciamos. Vamos começar com uma linha histórica. Vamos voltar lá para o século XIX, com a grande transformação da Revolução Industrial. As máquinas começaram a produzir muito, muito mais do que se consumia. E o que isso gerou? Estoque parado, gente perguntando: como eu vendo isso, Júlio? Bem, pois é, é nesse ponto que as práticas que a gente chama hoje de marketing começam a surgir. Não como app, como ads, né, como dados, redes sociais, essas coisas que a gente conhece, mas como ações para criar valor percebido, conectar oferta e demanda. Afinal de contas, começou a ter muita produção e tinha que ser escoada essa produção. Uma boa definição moderna para isso que vem da American Marketing Association, né? Marketing é atividade, conjunto de instruções e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas de valor para clientes. Reparem que, mesmo sem dado digital, sem Pix, sem algoritmo, a lógica da estratégia já estava lá. O jogo era entender o que as pessoas valorizam e comunicar esse valor de um jeito que fizesse sentido para eles. A tecnologia mudou a escala e o canal, mas a intenção é a mesma: escoar a produção, criando desejo e relevância. E, Júlio, a gente volta para o princípio do marketing. Vamos falar de praça, preço, promoção, produto. Apesar da tecnologia ter modificado, que a gente vai falar isso na nossa linha estratégica dos nossos episódios, mas vocês já podem notar o quanto isso vai mudando desde a Revolução Industrial. Com certeza. As concepções iniciais de marketing, elas permanecem as mesmas, né? O que muda é realmente a evolução tecnológica. Como que a gente consegue fazer essas coisas hoje em dia? Bem, falando nisso, uma coisa que surpreende muita gente. No início do século XX, já existiam pesquisas sistemáticas para entender o consumidor. A Gallup, por exemplo, foi pioneira em medir opiniões públicas e preferências. Isso virou base para decisões de marketing. Exatamente. Falando um pouco desse exemplo que você trouxe, já existiam entrevistas estatísticas, padrões, mas nada de clique. A gente está falando aqui de insight. E é exatamente importante, porque isso mostra como começaram a ser medidos os comportamentos. Ele não começou como a gente vê hoje em dia, através de cookies, através de analytics. Começou, obviamente, no frente a frente. Pois é, se a gente parar para pensar, no Brasil, por exemplo, o rádio chegou em 1922, na Semana de Arte Moderna de São Paulo. A televisão ela veio chegar em 1950, né, TV Tupi com Assis Chateaubriand. Então, assim, é um traço que se repete. A tecnologia, a estatística, a imprensa, o rádio, muda como a mensagem chega. Imagina só naquela época como é que era, né? A gente não tinha os cliques. O marketing responde o porquê e no o quê da mensagem. Bem interessante esse seu comentário quanto ao rádio. Vou até trazer uma curiosidade. A primeira transmissão de rádio, as pessoas acharam que era bruxaria, porque a voz ela foi enviada de um lado e foi ouvida em outro lado da cidade. Então, mais uma vez, a tecnologia adaptando a nossa forma de comunicação. E trazendo aqui um caso muito clássico desse período, é a Coca-Cola, que no início do século XX rapidamente começou a investir pesado em branding.
O que seria esse investimento em brand? Logo consistente, cor característica, presença em outdoor e anúncios em revistas e uma identidade visual que se repetia em tudo. A ideia era simples e poderosa: colocar a marca no imaginário coletivo, não somente vender uma bebida. Outro exemplo, Érica, é a Ford Motor Company, com o modelo T. Aliás, o Henry Ford é um dos pais da administração, né? Eles não inventaram só a linha de montagem, inventaram a produção em escala, produção em massa, né? Isso reduziu o preço e mudou a forma como o produto e consumidor se encontram no mercado. Aliás, uma frase famosa do Ford é aquela, né? Todo mundo pode comprar um carro, desde que seja um Ford preto. Ele só fazia preto, né? E isso é perfeito, porque ele soube alinhar a demanda ao estoque dele. É uma forma Exatamente. super inteligente de marketing. E vale ressaltar que não era só tecnologia de fábrica. Eles integravam processo produtivo com estratégia de marketing, preço acessível, mensagem clara da mobilidade para um americano comum e uma rede de distribuição que levava o carro para mais gente. Ou seja, a tecnologia pôde dar a escala de produção, mas o marketing que transformou essa escala em desejo e adoção. Ok, verdade. Mas como isso ajuda em quem está no mercado hoje, por exemplo, né? A lição é simples e dura. Sem entender o contexto histórico, você pode confundir ferramenta com estratégia, um grande problema para profissionais contemporâneos. Instagram pode mudar, algoritmo pode mudar. Aliás, vai que o Zuckerberg decide acabar com o Instagram, já pensou? Eu acho que muitas empresas iam ter sua estratégia e suas empresas levarem aí a grande falência, talvez, né? Mas o porquê da mensagem nunca muda. E a lógica profunda é sempre a mesma. Entender o problema que você resolve, para quem você resolve, comunicar isso melhor do que os seus concorrentes e usar a tecnologia disponível para poder amplificar a sua comunicação. Como o Júlio bem disse, se o seu foco só está na ferramenta, você vira um escravo da plataforma. E isso, obviamente, não é legal. Se a gente voltar aqui a um tempo, existiu o Orkut. O Orkut veio antes do Facebook. Existiam muitos blogs. Lembra, Júlia? Com certeza, escrevi muito para blog. Na verdade, eu escrevo até hoje. Mas tinha o Fotoblog. Ah, é Fotoblog, isso aí, poxa. Pô, recordar é viver. E são coisas que hoje em dia a gente já não tem mais. Então, o que a gente está mostrando aqui é o como a tecnologia ela veio avançando e como o marketing foi mudando e a comunicação pautada com a tecnologia, ou seja, andando de mãos dadas. Pois é, Érica, uma outra coisa legal de lembrar dessa época e que hoje já a gente já não vê tanto, é que a publicidade ela tinha que ser era algo de grandes empresas, em grandes veículos, uma coisa muito cara, pequenos e médios empresários às vezes não conseguiam fazer. E divulgada massivamente, né. Ah, e outra coisa, uma máxima da publicidade é que você tinha que repetir, 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 repetir para entrar na mente das pessoas. Será que as pessoas hoje gostam dessa repetição? Não sei. Mas enfim, eu, assim como já vi que você também, adoramos histórias, né, nós 2 adoramos histórias. Então vou deixar um spoiler aqui. No próximo episódio a gente pula direto então para a década de 90. O que que você acha, vamos embora? Vamos? E aproveito para convidar todos vocês a assistirem o próximo episódio.